Queridos alunos, sempre um prazer estar novamente com vocês aqui. Estamos dando início à nossa 9ª sessão de Direito Processual Civil 2. Eu sou o professor Hugo Filardi e essa é a nossa Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ. Na aula de hoje, a gente vai começar, como a tradição já nos impõe, falando de um querido aluno da Faculdade Nacional de Direito, que tenha tido destaque na sociedade civil. E a lembrança, a homenagem, melhor colocando, de hoje, me foi sugerida pela aluna Thalia Oliveira. A aluna Thalia Oliveira, ela nasceu em Paraty, ela vive em Paraty, e ela me chamou a atenção para o fato do poeta Zé Kleber ter estudado na Faculdade Nacional de Direito. Eu confesso que eu não conhecia a passagem do Zé Kleber pela Faculdade Nacional de Direito, mas eu conheci um pouco da obra do Zé Kleber quando ele foi homenageado pela FLIP, que é a Feira Internacional de Literatura de Paraty. A FLIP acabou fazendo uma homenagem ao Zé Kleber e eu estava na FLIP em que essa homenagem aconteceu e tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da obra do Zé Kleber. Então, fica a nossa homenagem ao José Kleber, que foi estudante da Faculdade Nacional de Direito, teve um papel muito destacado também na política, acabou representando o povo de Paraty na Alerj teve aí a sua vida interrompida por um assassinato extremamente trágico. Mas aqui a gente fala de coisas alegres, a gente fala é uma homenagem e os poetas, eles não morrem, a sua obra fica eternizada e a gente, como eu mencionei a Thalia, eu espero que tão logo a gente possa ter aí um convívio direto, um convívio físico, né? Que a Thalia consiga fazer todas as homenagens que ela pretende ao José Kleber na Faculdade Nacional de Direito. Ela mencionou que gostaria de colocar uma placa em homenagem ao José Kleber e eu acho muito válido por tudo que ele fez pela literatura fluminense, pela literatura do nosso estado e pela participação política ativa num período de fechamento político, né, que foi o período da ditadura militar. O Zé Kleber teve uma participação extremamente destacada. Bom, vamos falar de processo? Vamos falar de processo civil? Na aula de hoje, a gente vai tratar do que eu costumo chamar de providências preliminares e saneamento. Nós vimos que o procedimento comum ele acaba tendo algumas fases, e nós vimos que essas fases podem ser a fase postulatória, a fase de saneamento, a fase instrutória, a fase decisória e a fase de cumprimento de sentença, né? Normalmente o procedimento comum ele se desenvolve seguindo a essa ordem cronológica, muito embora a gente tenha visto que cada vez mais nós tenhamos aí um dirigismo colocado à disposição dos magistrados para, de certa forma, sem que haja um elemento surpresa ou que um elemento que sirva para tumultuar a marcha processual, os magistrados eles acabam tendo alguma maleabilidade com relação a essa caminhada em momentos, em steps, em fases processuais. Tá? Na aula de hoje a gente pretende falar sobre o que chamamos de providências preliminares e saneamento. Providências preliminares, a gente ainda tem aí uma conotação de fase postulatória, a gente está caminhando entre a fase postulatória e a fase de saneamento. A fase de saneamento é aquele momento processual que fica compreendido entre a fase postulatória e a fase instrutória. Tá? Então, o que nós chamamos de providências preliminares para que haja o início da fase de saneamento? Essas providências
preliminares, normalmente elas podem ser compreendidas através da possibilidade, da indicação, melhor colocando, pelo magistrado às partes, para que essas especifiquem as provas que deverão ser produzidas nos autos. Ela consiste ali naquela decisão judicial que especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir. Enfim, existe uma decisão judicial que é tida tradicionalmente até como uma decisão de etiqueta, uma decisão pré-pronta, que intima as partes para que digam quais são as provas que pretendem desenvolver ou que pretendem produzir no bojo de um processo judicial. Além dessa possibilidade de especificação de provas, você tem as hipóteses de manifestação do autor sobre a apresentação de contestação. A manifestação do autor à apresentação de contestação é concebida como réplica. Então, toda vez que o autor é instado a se manifestar sobre uma contestação, estaremos diante do que denomina-se como manifestação em réplica. Então, vamos lá. Vamos tentar trabalhar essas duas hipóteses. Os senhores devem estar se questionando, mas a especificação de provas não é um requisito da petição inicial? Na petição inicial, o autor não tem que declinar quais são as provas que deverão ser produzidas no bojo de uma relação processual? Por uma questão de sinalagma processual, o réu também não deveria ter o ônus de indicar na contestação quais seriam as provas com as quais ele deveria ou pretenderia se defender no bojo de um procedimento comum? Sim, a resposta é positiva. Autor possui o ônus de indicar na petição inicial quais as provas deverão ser produzidas por ele, ao passo que o réu também tem o ônus de indicar na contestação quais seriam as provas pretendidas por ele para o efetivo exercício do direito de defesa, para que haja a efetiva salvaguarda do princípio do contraditório e da ampla defesa. Não obstante a isso, e aí eu me recordo de já ter mencionado isso em outras aulas, trazendo aqui o costume como fonte de direito processual. O costume é sim fonte de direito processual e tradicionalmente, após a manifestação do autor em petição inicial e do réu em contestação, tradicionalmente os magistrados eles costumam proferir uma decisão determinando que as partes especifiquem as provas. É uma oportunidade dada às partes, aos sujeitos parciais dentro de uma relação processual, de que ratifiquem os meios probatórios indicados na fase postulatória. Além disso, para que tragam, após concluída essa fase postulatória, para que indiquem, dentro da dinâmica de alegações trazidas por autor e réu, quais são os elementos probatórios, os meios probatórios que estes entendem que seriam necessários para a comprovação ou para evidenciar a veracidade das alegações produzidas na fase de postulação. Então, o autor ele tem esse ônus na petição inicial, o réu, por uma questão de isonomia processual, também tem o ônus da contestação, mas
uma questão de costume como fonte de direito processual indica a viabilidade e a possibilidade dos magistrados, ao fim, quando do momento de caminhada para a conclusão da fase de postulação, da fase postulatória, de que instem aos sujeitos parciais do processo que indiquem quais as provas que deverão ser produzidas. Gostaria de chamar a atenção dos senhores da situação descrita no artigo 349 do Código de Processo Civil. Na aula passada, nós abordamos a questão da revelia. E eu me recordo de ter mencionado aos senhores que a revelia produz efeitos de natureza material e produz efeitos de natureza processual. O efeito de natureza material é a questão da presunção de veracidade das alegações produzidas pela parte autora numa demanda. Então, se não há uma oposição defensiva formal através de contestação por parte do réu, há a presunção de veracidade das alegações do autor. Este é o efeito material da revelia. Existem outros dois efeitos de natureza processual. O julgamento antecipado da lide, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente de maneira mais detalhada, e a questão do prosseguimento do feito, da marcha processual sem a necessidade de intimação do réu para a prática de atos processuais. O que não significa que o réu não possa intervir no processo a qualquer momento. E a partir do momento em que o réu intervém nos autos, ele passa, sim, a esse efeito processual da revelia. Ele deixa de se perpetrar e ele passa, sim, a ser intimado para a prática de atos processuais. A pergunta que faço aos senhores: o fato de se ter aplicado a pena da revelia e o fato de termos uma presunção de veracidade das alegações do autor, isso faz com que o réu não possa produzir uma prova a ponto de desconstituir esta presunção de veracidade? O réu pode, sim, intervir no processo, ingressar no processo na fase pré-instrutória e requerer, sim, a produção de provas com o condão de refutar, de rechaçar a presunção de veracidade dos fatos perpetrada pela aplicação da revelia e pela não apresentação de tempestiva contestação por parte do réu. Então, chamo os senhores para a hipótese trazida pelo artigo 349 do Código de Processo Civil. Com relação à réplica, a réplica está descrita no Código de Processo Civil, nos seus artigos 350 e 351. Toda vez que estejamos diante de contestação tempestiva, o juiz deverá abrir prazo para a manifestação do autor em réplica? A resposta é negativa. Não é toda contestação que gera ao autor a possibilidade de apresentação de réplica. Se nós estivermos diante de uma contestação que só traga elementos de combate direto ou que só aborde questões de mérito, por óbvio que não há qualquer tipo de razão para abrir vista ao autor para se manifestar em sede de réplica. Porque o autor já colocou seus fatos quando da apresentação da petição inicial. Se o réu apenas rebate esses fatos de maneira direta, apresentando uma outra visão,
uma outra interpretação dos fatos trazidos na petição inicial, não há por que abrir um prazo processual, não há qualquer tipo de razão sob a ótica de economia processual ou sob a ótica da efetividade do processo, em abrir um prazo para que o autor apenas reitere as suas alegações já trazidas de forma exaustiva na petição inicial, até porque ao autor é defeso complementar qualquer tipo de argumentação. Sob ponto de permitirmos uma emenda da petição inicial após a apresentação de defesa, ao autor é defeso complementar a sua argumentação. Ao autor é defeso complementar a causa de pedir, complementar pedido, após a angularização da relação processual. Nós já vimos isso aqui no curso das nossas aulas. Somente o juiz intimará o autor a apresentar réplica, ou seja, intimará o autor a se manifestar com relação à contestação apresentada pelo réu, se, com base no artigo 350, se o réu apresentar uma defesa indireta de mérito. O que seria uma defesa indireta de mérito? Se o réu apresentar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Veja, nesse ponto ele não está se contrapondo à argumentação trazida na petição inicial. Ele só está evidenciando a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na petição inicial. Então, nada mais justo do que abrir um prazo para que o autor, melhor colocando, se manifeste a respeito da existência ou não deste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor na petição inicial. A título de exemplificação, imaginemos que o autor ajuize uma ação com o condão de impor ao réu o cumprimento de uma determinada obrigação. No campo do direito obrigacional. Tá? E aí, passeando um pouquinho pelo direito civil, nós temos modalidades de extinção de obrigações. Imaginemos que o réu ele não refute a existência da obrigação mencionada na petição inicial, mas ele diga que a obrigação foi extinta pela existência de uma novação ou pela existência de uma compensação, que são institutos de direito civil que têm o condão de extinguir uma relação obrigacional. Toda vez que isso ocorrer, por óbvio que o autor tem que ser instado a se manifestar se concorda ou não, ou se chancela ou não essa alegação de extinção, de impedimento ou de modificação na relação jurídica que embasou a propositura da petição inicial e que serve como elemento constituinte do direito do autor. A segunda hipótese em que o juiz deverá instar o autor a se manifestar em réplica sobre a contestação está descrita no artigo 351. Toda vez que na contestação o réu abordar uma das hipóteses previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, o artigo 337 traz algumas questões preliminares à defesa de mérito. Toda vez que houver a apresentação de uma preliminar, como o autor ele não tem o exercício da predição, ele não sabe qual é o tipo de preliminar será abordada pelo réu em sede de contestação. Ele pode, sim, antever qual é a linha argumentativa de defesa.
Agora, se haverá alguma preliminar ou não, não pode ser não há como o autor antever essa linha argumentativa. Por isso, em sendo uma defesa processual que nasce a partir da apresentação da contestação com base no rol trazido pelo artigo 337, há a necessidade de intimação do autor para se manifestar em réplica com relação à defesa processual trazida pelo réu, as preliminares arguídas pelo réu, preliminares ao mérito, arguídas ao réu para sua defesa. E aí o autor ele tem um prazo fixado pelo magistrado para se manifestar sobre a não pertinência daquelas preliminares aduzidas em sede de contestação. Não há, com relação à especificação de provas, não há qualquer tipo de prazo previsto em lei. Você não tem um prazo específico. Normalmente, e quando não há prazo específico, devemos considerar o prazo de 5 dias. Mas normalmente os juízes indicam qual é o prazo para a especificação de provas. O prazo de réplica é um prazo de 15 dias. Tá? Então, trazendo com relação a essas duas manifestações que são providências preliminares e que são manifestações ao final da fase postulatória e que antecedem a fase de saneamento, então é importante a gente deixar claro que o prazo para especificação de provas não é detalhado em sede de processo civil. Quando não houver uma indicação por parte do magistrado, considerem o prazo de 15 dias. Esse prazo sempre contado em dias úteis por se tratar de um prazo de natureza processual. Para a réplica, o prazo é um prazo de 15 dias em que o autor deverá se manifestar com relação ora a defesa processual arguída pelo réu em sede de preliminares, com fulcro no artigo 351 do Código de Processo Civil, ora com relação a fatos impeditivos, modificativos e extintivos de direito, com base no artigo 350. Toda vez que a contestação do réu abordar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, do direito do autor, ou trouxer em seu bojo preliminares, o juiz deverá abrir prazo em réplica para o autor, e esse prazo é de 15 dias úteis. Sem querer ser repetitivo ou cansativo com os senhores, a minha ideia aqui não é essa, mas eu já falei algumas vezes sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito. Já falei algumas vezes sobre oportunidades concedidas pelo magistrado para correção de vícios de natureza processual e que permitam com que o magistrado efetivamente faça uma análise do mérito posto em juízo para julgamento e não encontre soluções artificiais, soluções tidas por mim como anômalas, desfechos anômalos a procedimentos comuns. Os procedimentos de natureza comum, eles precisam prestigiar uma tendência de enfrentamento de mérito. Toda vez que o juiz entrega uma solução que não passe por uma análise de mérito, nós estaremos diante de uma solução não desejada pelo Código de Processo Civil, porque de fato não há pacificação social aí na entrega da tutela jurisdicional. Você não decide quem é o detentor do bem da vida invocado naquela determinada demanda.
Você só encontra uma solução artificial e julga o processo sem análise de mérito. Isso é indesejado pelo Código de Processo Civil e o artigo 352, aqui eu faço referência nesse momento e peço a leitura de vocês aí em casa. O artigo 352 traz mais uma oportunidade de que o autor corrija vícios na petição inicial e de que o réu também corrija vícios de natureza processual que impeçam o seu exercício efetivo do direito de defesa. Então, existe, pela regra do artigo 352, uma espécie de parada técnica em que o juiz intima as partes em sendo verificado algum tipo de vício sanável, ele diz, sujeitos parciais do processo sanem esses vícios aqui, a fim de que eu, enquanto magistrado, possa me imiscuir numa análise meritória do processo. E aí, o processo caminha para uma fase de saneamento. Nesse momento processual, o magistrado ele poderá proferir o que a gente chama de julgamento conforme o estado do processo. O que é esse julgamento conforme o estado do processo? Temos petição inicial, não ocorreu nenhum tipo de hipótese de indeferimento ou de improcedência liminar do pedido, então houve um juízo positivo de admissibilidade da petição inicial. Esse juízo positivo de admissibilidade da petição inicial permitiu a angularização da relação processual com a citação, permitiu a realização da audiência de conciliação e mediação ou não, dependendo da vontade das partes, permitiu a apresentação ou o exercício do direito de defesa e o exercício do direito de resposta, direito de resposta sendo uma espécie do direito de defesa, com a apresentação de contestação ou reconvenção. Em sendo apresentada contestação tempestiva, não há aí aplicação, não há que se falar em aplicação da pena de revelia, e não sendo produzido nenhum dos efeitos da aplicação da pena da revelia, seja efeitos de natureza material ou efeitos de natureza processual, o processo caminha para a especificação de provas, a chancela ou uma segunda oportunidade para que as partes se pronunciem a respeito das provas que deverão ser produzidas e, nas hipóteses do artigo 350 e 351, a possibilidade de apresentação de réplica pelo autor. Em sendo ultrapassado todos esses steps processuais, todos esses degraus na marcha processual, o juiz ele poderá proferir 3 tipos de pronunciamento judicial e que a doutrina costuma chamar de julgamento conforme o estado do processo. O juiz ele poderá, nesse momento do processo, ele poderá extinguir o processo, ele poderá extinguir sem resolução de mérito, desde que não haja a possibilidade de correção de vícios processuais que sejam identificados até o presente momento. Então, desde que existam vícios insanáveis ou que existam vícios sanáveis, mas que o autor não tenha, de certa forma, contribuído para que esses vícios fossem sanados, o juiz poderá extinguir o processo sem análise de mérito.
Ele também poderá extinguir o processo com análise de mérito, desde que estejamos diante das hipóteses de prescrição, de decadência, acolhimento de prescrição, acolhimento de decadência, que são o que nós chamamos de prejudiciais de mérito, que em muitas hipóteses independem de dilação probatória. Então, a sua aferição pode se dar antes do início da fase de instrução. E também existe a possibilidade de extinção do processo com julgamento de mérito, quando da homologação, a chancela judicial que homologa um acordo formalizado entre as partes de uma determinada relação processual. Então, julgamento conforme o estado do processo. Extinção do processo. Essa extinção do processo pode ser com ou sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito pela existência de vícios insanáveis ou que não foram sanados, quando possíveis, pelo autor, ou julgamento com análise de mérito pelo acolhimento de prescrição, decadência, que são hipóteses lá de julgamento de mérito trazidas pelo artigo 487 do Código de Processo Civil, ou pela homologação de um acordo. Então, vamos lá. Julgamento conforme o estado do processo. Extinção do processo é a primeira hipótese. A segunda hipótese seria de julgamento antecipado de mérito. E aí o julgamento antecipado de mérito pode ser parcial ou total. E a terceira providência, ou o terceiro tipo de decisão que pode ser proferida pelo magistrado nesse momento processual, é o que nós chamamos de decisão de saneamento ou decisão de saneamento e de organização do processo. Então, vamos lá, organizando melhor as ideias e para ficar mais didático. Nesse momento processual, o magistrado ele pode proferir o julgamento conforme o estado do processo. E essa decisão, ela pode se manifestar de três maneiras. O processo pode ser julgado extinto, com ou sem julgamento de mérito, com o julgamento de mérito naquelas hipóteses de acordo ou de acolhimento de prescrição e decadência, e sem julgamento de mérito nas hipóteses de vícios insanáveis ou vícios em que o autor não tenha conseguido saná-los a ponto de permitir a sequência da marcha processual. Julgamento antecipado do mérito. E aí eu faço o link necessário à questão da revelia. O julgamento antecipado de mérito é um dos efeitos processuais da revelia. E a terceira hipótese de julgamento conforme o estado do processo é o pronunciamento do magistrado em sede de decisão de saneamento e de organização do processo. A extinção do processo nesse momento, eu já abordei quando falei da não correção de vícios possíveis de correção por parte do autor e a identificação pelo magistrado de vícios insanáveis no bojo de um determinado processo judicial. Necessariamente, nessas duas hipóteses, o processo será julgado extinto. Estamos falando de extinção do processo. Existe uma possibilidade de julgamento de extinção do processo com análise de mérito, antes mesmo do início da fase de instrução do processo, quando as partes conseguirem chegar a um denominador comum, quando as partes se compuserem, quando as partes conseguirem construir um acordo, e esse acordo é homologado através de uma sentença extintiva com análise de mérito. Há uma chancela
do Estado a uma construção, a uma solução de mérito encontrada pelas partes. E aí esse acordo é homologado e gera uma extinção do processo com análise de mérito, ou nas hipóteses de acolhimento de prescrição e de decadência. Vamos falar um pouquinho de julgamento antecipado do mérito. O que é julgamento antecipado do mérito? Os senhores já ouviram falar em julgamento antecipado do mérito quando estivermos diante da aplicação da penalidade de revelia. Então, quando há a aplicação da pena de revelia, o efeito material da revelia é a presunção de veracidade dos fatos. E os efeitos processuais são a desnecessidade de intimação do réu para prática de determinados atos processuais, prática de atos processuais subsequentes, porque pressupõe-se que se o réu não ingressou na relação processual é porque ele não possui interesse. E não possuindo interesse, a marcha processual não pode ser obstada por um ato de desídia do réu. E o outro efeito de natureza processual é o julgamento antecipado da lide, é o julgamento antecipado do mérito. Por quê? Por que produzir provas? Por que seguir numa marcha processual garantística e exaustiva no que tange a alegações e provas, se há uma presunção de veracidade dos atos, se há uma presunção de veracidade das alegações trazidas pelo autor? Não, há uma clara desnecessidade da produção de provas, né? A necessidade de produção de provas é apenas trazida pela intervenção do réu oportuna na fase de instrução, e aí ao réu é permitido a produção de provas com o condão de refutar a presunção, que é relativa, de veracidade das alegações do autor. Mas até que isso ocorra, ao juiz é permitido a prolação de uma sentença lastreada na possibilidade de julgamento antecipado do mérito. Então, quando estivermos diante de uma hipótese de revelia e não havendo o ingresso do réu para a participação na fase de instrução, ou quando da especificação de provas, evidentemente que essas provas se mostram desnecessárias. E aí o julgador ele se baseia numa ficção jurídica, numa presunção legislativa, e terá o seu julgamento lastreado nessa presunção de veracidade dos fatos do autor. O que não necessariamente indica um julgamento de procedência do pedido. Eu já vi, na minha experiência prática, alegações que são absolutamente inverossímeis, alegações estapafúrdias, e que o juiz, não obstante a presunção de veracidade das alegações do autor, em sendo essa presunção relativa, fatos de conhecimento público e notório desmintam aquela determinada alegação do autor e façam com que o juiz forme o seu convencimento no sentido de que aquele pedido deverá ser julgado improcedente. Então, a presunção de veracidade das alegações trazidas na petição inicial decorrente da revelia, ela gera uma perspectiva favorável ao autor de julgamento de procedência, mas não é uma certeza absoluta que o desfecho será favorável ao autor. O magistrado ele pode considerar outros elementos, desde que presentes nos autos e desde que possíveis, desde que sejam fatos públicos e notórios e estejam ao seu conhecimento, ele poderá
sim, proferido um julgamento em desfavor do autor. Mas tudo leva a crer que numa situação de revelia e de pronunciamento através de julgamento antecipado do mérito, que esse julgamento ele seja de provável procedência do pedido. Tá? Existe a possibilidade também de fracionamento do enfrentamento do mérito. Nós já vimos que numa mesma relação processual é possível cumulação de pedidos. Esses pedidos eles podem ser julgados não necessariamente num mesmo momento, eles podem ser julgados à medida em que for possível o seu respectivo julgamento. Então, imaginemos uma hipótese em que o réu ele opõe a resistência à petição inicial, mas ele não se opõe a todos os pedidos formulados na petição inicial. Ele apresente contestação com relação ele traga fatos que rebatam não a integralidade dos pedidos, mas alguns desses pedidos. Outros desses pedidos se tornem incontroversos, se tornem irrefutados. À medida que eles se tornem irrefutados, o juiz ele poderá fracionar a entrega da tutela jurisdicional e ele poderá, desde logo, entregar a tutela jurisdicional de maneira fracionada com relação ao seu mérito. Imaginemos aqui um exemplo singelo de uma determinada ação de cobrança em que um autor diga fazer jus ao recebimento de 10 sacas de café e o réu, em sua contestação, diga que o autor faz jus ao recebimento de 6 sacas de café ao invés de 10. O juiz pode proferir um julgamento antecipado parcial de mérito, dizendo que existe sim a necessidade imediata de que o réu entregue 6 sacas de café ao autor. É incontroverso. E o processo seguirá, deste momento em diante, com relação à necessidade ou não de entrega de outras 4 sacas de café. O mérito é fracionado. Estamos diante de uma possibilidade de julgamento antecipado do mérito, julgamento este não total, mas sim parcial do mérito, dando prestígio ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Então, não há porquê o magistrado aguardar toda a tramitação, toda a produção de provas e alegações finais após a fase instrutória para definir que aquele determinado autor faz jus a 6 sacas de café. Até porque essas 6 sacas de café se tornaram incontroversas à medida que o autor não opôs resistência à entrega de 6 sacas. O objeto controvertido da relação processual passa a ser apenas com relação às 4 sacas de café restantes. A terceira possibilidade de julgamento conforme o estado do processo é a decisão de saneamento e de organização do processo. A decisão de saneamento e organização do processo está prevista, possui base normativa no Código de Processo Civil, no seu artigo 357. A decisão de saneamento e organização do processo era conhecida no Código de 73 como despacho saneador. Até hoje, tem muita gente que litiga no contencioso, na advocacia contenciosa, que chama essa decisão, é uma decisão, sim,
como o despacho saneador. O Código de 73 trazia essa expressão e sob a égide do Código de 73, eu já chamava nas minhas aulas e nas minhas manifestações processuais de decisão de saneamento, decisão saneadora, porque era uma decisão, não era um despacho, mas o Código de 73 trazia a expressão despacho saneador, a decisão correlata ao despacho saneador de 73, do Código de 73, é a decisão de saneamento e organização prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil de 2015. Bom, essa decisão ela é tão importante, essa decisão é tão fundamental para a definição da marcha processual, para a definição de como se desenvolverá o procedimento comum, que ela será alvo de uma aula, de uma sessão específica. A nossa próxima sessão será toda ela dedicada à decisão de saneamento e organização do processo. Então, meus amigos, eu queria me despedir de vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa sessão e a gente vai retomar a decisão de saneamento e organização na nossa próxima sessão. Um grande abraço e fiquem bem. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula, das nossas aulas, e aproveito esse finalzinho, esse tempo ainda que nos resta, para exortar a todos que iniciem os seus trabalhos de conclusão de curso ante o prazo estabelecido por nós, o prazo fixado por nós, do dia 30 de outubro para a entrega dos trabalhos. Então, pessoal, estou aguardando os trabalhos de vocês até o dia 30 de outubro. Fiquem bem.